Hoje, o facilitador de oratória é uma pessoa que busca resgatar aquela pessoa que está acantoada, parecendo um pássaro acossado, né? E a gente vai resgatar esta pessoa para que ela possa se levantar, falar e vencer. Mas para isso, doutor Guto, é necessário, condição sine qua non para que isto ocorra, é que seja feito um trabalho emocional com este buscador da palavra, né? E, doutor Guto, o senhor tem uma vasta experiência nesta área. O que você tem a dizer para que a gente possa trazer este ser que está caído, acossado, amedrontado pelo fantasma do medo de falar em público? O que é que deve ser feito para que o emocional dele fique equalizado e encontre o justo meio para falar em público com sucesso? Perfeito, mestre. Eu queria aproveitar essa sua abertura, esse introito, para saudar a todos os que estão chegando agora. A todo momento tem chegado pessoas. E eu quero convidar você que está aqui conosco agora de clicar nesse aviãozinho aí e enviar para pelo menos 5 pessoas que estejam online, para que nós possamos trazer mais pessoas para participar conosco, né? Para mim é uma grande satisfação estar participando desse momento aqui. Eu costumo dizer que o professor Pedro Barroso foi ele quem me direcionou para esse universo dos treinamentos. Afinal de contas, no ano de 2007, eu ainda acadêmico de Direito, né, já ciente do poder da comunicação, do poder da oratória, não só para o meu desenvolvimento profissional, mas enquanto ser humano eu sabia quanto aquela ferramenta seria importante para mim. Tanto que naquela época fui participar com meu pai, que já era um grande orador, daquele curso emblemático, né, mestre, que o senhor lembra bem. E daí em diante foi só realmente a gente buscar se aperfeiçoar. Foi no convento da Lapa, não foi? Na Joana Angélica? No convento da Lapa, exatamente, o senhor lembra bem. Teve aquele problema lá que pifou o ar-condicionado, e o senhor, com muito jogo de cintura, soube equacionar a situação, né, com essa oratória realmente extremamente lapidada. Foi uma grande aventura aquele dia. Foi uma aventura. Em pleno verão, em Salvador, o ar-condicionado pifou, a sala com umas 400 pessoas. Exatamente. E não saiu ninguém, a galera. Exatamente. E aí que eu queria pegar esse gancho, mestre. Não saiu ninguém. Porque uma das coisas que eu considero, agora entrando eminentemente no ponto que o senhor trouxe, uma das coisas que eu acho fundamentais para quem quer desenvolver-se na arte da oratória, né, na arte de falar em público, é reconhecer primeiramente a necessidade de fazer esse movimento em prol de si. Primeiro, eu entendo que a pessoa ela precisa ter esse desejo, né? Às vezes a gente acaba participando de algum curso, de alguma formação, digamos assim, quase que obrigados por alguém que quer o nosso bem. Vá lá, faça, vai ser bom para você. E o simples fato de ir a contragosto já é uma sinalização de que o melhor eventualmente não será extraído. Obviamente que existem exceções. Se vocês aí caírem na mão do professor Pedro Barroso, com certeza isso daí vai ser desconstruído. Mas o primeiro passo é olhar para dentro de si. É reconhecer que há ali mazelas, há ali situações a serem enfrentadas, porque no final das contas, a gente pode dominar todas as técnicas de oratória, mas se você não tiver uma boa gestão das emoções, jamais você se tornará um grande orador. E isso eu me lembro bem, mestre, no ano de 2007, o senhor falando, o meu orador precisa ter autoestima. E a autoestima está intrinsecamente relacionada ao nosso emocional. Se você não tem uma boa percepção, uma boa imagem de si mesmo, uma boa imagem de si mesma, como, então, fazer um movimento para se expressar em sua plenitude? Você ficará sempre à mercê do que o outro vai pensar de você, do julgamento alheio. E, com isso, você vai ficar, digamos assim, escravo de uma situação, de uma pessoa, de um determinado grupo de pessoas. E, a depender da reação daquela pessoa, a sua reação vai mudar.
Então a aprovação ou a desaprovação fará com que você se coloque, se apresente bem ou mal. E isso, obviamente, não é um atributo de um grande orador. Um grande orador ele tem convicção sobre o que ele vai falar. E ainda que venha a desagradar o público, ele está ali convicto, né, daquilo que ele está apresentando, daquilo que ele está defendendo. E isso é fundamental dentro do processo de compartilhamento do seu saber, de transmissão da sua mensagem. Por isso que eu entendo, mestre, que o aspecto emocional seria o aspecto mais importante da comunicação. Muito bem colocado. Realmente você deu uma aula muito importante para a nossa audição e realmente eu fico muito feliz em ter aprendido com você. Mais uma coisa, eu sei que é muito importante, sempre utilizei, mas sempre é bom a gente ouvir uma outra pessoa, uma nova rede neural, um novo algoritmo bioquímico como o seu, que é fantástico, é surreal, e vem acrescentar coisas boas para mim e para os nossos seguidores. Doutor Guto, agora veja bem, a gente vive numa família judaica cristã em que as pessoas são julgadas das mais variadas formas. E, usualmente, dificilmente a gente vai encontrar alguém do nosso convívio que nos coloque lá para cima. Claro que a gente encontra, mas a gente também encontra muitas pessoas que ficam nos puxando para baixo, comparando a gente com o pior da família, com o pior dos seres habitantes da Terra. E aí a nossa estima vai lá para baixo. Como é que eu vou me tornar um orador se eu levei uma vida sendo massacrado emocionalmente, sem oportunidade de expor o meu talento, né? Isso a gente vem desde a infância, né? E quando a gente tem um privilégio, né, a sorte, né, na randômica do tempo, de entrar em contato com alguém que possa nos auxiliar, isso é muito bom. E eu lhe pergunto, como é que a gente vai resolver essa parada, né? Quando a gente encontra um ser totalmente dominado por esses elementos emocionais que puxam a gente para baixo. Como a gente deve agir? Perfeito, mestre. E esse é um convite até a filosofarmos aqui, né? É interessante, um ponto fundamental do que o senhor trouxe é a comparação. Eu queria que refletíssemos um pouco a respeito da comparação. Vira um pouquinho para cá. É a comparação. Porque quem compara, para. Eu aprendi isso. Quando você compara-se com outro, você para, você paralisa. E normalmente, quem compara, para. A grande verdade é essa. Quando você passa a ser comparado, ou você se compara a alguém, e normalmente, ainda tem um detalhe, mestre, e amigos que estão aqui acompanhando conosco. Mais uma vez, clica nesse aviãozinho aqui, vamos trazer mais pessoas para a gente ampliar essa reflexão, hein? Mia aqui participando muito, Daniel, seja bem-vindo. Estou gostando aí do aviãozinho. Um aviãozinho aí para a gente fortalecer esse movimento. E olha só, normalmente a gente compara o palco dos outros com os nossos bastidores. Ou seja, você normalmente vê alguém nas redes sociais e você começa a se comparar com aquela pessoa. E aí você está ali nos seus bastidores, você sabe de todas as demandas que você enfrenta, todos os desafios, e de repente nas redes sociais você vai ver o quê? Você vai ver a pessoa no palco, com as melhores fotos, algumas pessoas tiram 100 fotos para postar uma, né? Com as melhores legendas que muitas vezes não foram nem elas que escreveram, e aí você está ali se comparando, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que dar conta da família, do trabalho, da casa, do marido, da esposa, dos filhos, tenho que produzir conteúdo, tenho que fazer legenda, tenho que sair bonito na foto, bonita na foto, e aí de repente você passa a fazer esse movimento de comparação. Isso é péssimo. E aí você paralisa, porque aí você começa a alimentar e retroalimentar duas síndromes. A síndrome da vítima, que o senhor sabe muito bem, afinal de contas, foi em um dos seus cursos que eu li aquele texto fantástico daquele psicólogo, que me foge o nome agora, que fala sobre a síndrome da vítima e a síndrome do impostor. Ou seja, a síndrome do impostor é aquela em que eu nunca estou pronto.
Eu preciso buscar os melhores recursos, eu preciso estudar mais um pouco, eu preciso ler mais um livro, assistir mais um curso, assistir os vídeos no YouTube do professor Pedro Barroso para me sentir seguro para então poder fazer o meu movimento. E em busca, né, de se sentir preparado ou preparada, às vezes a pessoa acaba desistindo, ou muitas vezes perde o time. Eu gosto muito do Augusto Cury, né, talvez um dos grandes psiquiatras que tenhamos não só no Brasil, mas no mundo, né, um autor fantástico, best-seller, e ele fala muito que nós estamos vivendo no século da depressão e da ansiedade. Ou seja, são reflexos de quem vive no passado e no futuro. Quando a gente fica muito preso ao passado, nós desenvolvemos a depressão. E quando nós projetamos muito o futuro e vivenciamos esse futuro que ainda não chegou, nós aí alimentamos a ansiedade. Qual o segredo para isso? Primeiro passo, ao meu ver, viver no momento presente. Segundo passo é você começar um movimento de autoconhecimento. Tem um cara fantástico que o senhor conhece bem, que eu gosto muito, Zygmunt Bauman. E Bauman fala justamente das relações líquidas, né? Então hoje, olha só que interessante, mestre, olha só, pessoal. Hoje, muitas pessoas, elas refletem ou elas fazem uma análise da sua vida e dos seus relacionamentos pela quantidade de seguidores que elas têm nas redes sociais. Então assim, eu tenho X seguidores, é sinônimo de eu tenho X amigos. E eu fiz um post, eu tive 10 curtidas, 20 curtidas, 50, 100. Ou seja, a pessoa, ela passa a viver na expectativa do retorno que ela terá dos outros. É de uma curtida, é de um comentário numa foto, de um post. Ou seja, a todo momento ela fica à mercê do outro, da outra pessoa. Ela entrega o controle remoto da vida dela nas mãos das outras pessoas. E ao bel prazer, essas pessoas mudam ali de canal, de estação. E por conta disso, elas não conseguem se conectar consigo mesmas. E em não se conectando consigo mesmas, vivendo a vida do outro, projetando a sua vida na vida do outro, vivendo no passado ou no futuro, obviamente que essa pessoa ela não consegue extrair o máximo de si, mestre. E dessa forma, ela sempre ficará refém do que o outro vai achar e não vai ter um elemento fundamental da comunicação que o senhor tem de sobra, que é a autenticidade. Não vai ter autenticidade. E aí não vai conectar. A mensagem dela não vai conectar com o outro. Então, ao meu ver, o primeiro movimento é olhar para dentro de si.